meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bota mais vídeo. No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Tá chegando muita gente nova aqui no canal. Mega beijo pra vocês, seja muito bem-vindo. Lembrando que esse canal aqui é um canal bem simplinho de uma mãe solo, tá bom? Mas que é feito com muito amor e com muito carinho, tá? Eu sou mãe solo, né? Tenho 3 filhos, um mora com o pai, que um já é adulto, e os outros 2 pequenos moram comigo. Então sou eu aqui para cuidar da casa, cuidar de nós, tá? E graças a Deus eu tenho conseguido dar conta, tá? Tem alguns vídeos meus que eu tenho relatado o último relacionamento meu, a qual eu vivi com um narcisista. Um relacionamento totalmente abusivo, tá, meus amores? Não começou assim, tá? Porque não começa, né? Se começasse do jeito que foi, eu jamais teria ficado com essa pessoa, casado com essa pessoa, me relacionado com essa pessoa, né? Eu conheci ele, já conheci ele aqui, ele morava aqui no meu bairro, e eu já não gostava dele pela fama de mulherengo, né? Aí ele mandou uma solicitação de amizade pra mim no Face, eu aceitei porque tinha amigos em comuns, enfim, não foi por nenhum tipo de interesse. Só que o narcisista, ele te estuda, ele vai saber da sua vida pra depois ele poder investir em você, tá? Porque ele não é assim, tão inteligente, né? Aí ele começou a mandar mensagem pra mim, se oferecendo pra vir na minha casa. A princípio eu briguei com ele porque eu não trago, né? Não trazer homem pra minha casa, até porque eu tenho filhos pequenos. E aí começamos a conversar, tudo, e enfim. Eu vou resumir porque a história é longa, mas no decorrer dos vídeos eu vou contando pra vocês, tá? E aí, no começo era um príncipe encantado, um homem maravilhoso, um homem enviado por Deus, né? Me tratava super bem e ok. O estupim mesmo veio quando a gente se casou. Ali ele mostrou realmente quem ele era. Por mais que alguém falasse dele pra mim, eu não acreditava porque ele me manipulava. E algumas pessoas tentaram me alertar sobre ele, só que eu não acreditei, né? Eu não acreditei. Ninguém falou pra mim que ele agredia mulheres. Falavam pra mim que ele era mulherengo. E o mulherengo achava que era ter um monte de mulher. E não é. O mulherengo, muitas das vezes, é aquele homem que não para com ninguém, né? É aquele homem que não para com ninguém. Muda de mulher, mas não muda de vida, né? É assim. Aí a gente se casou, porque tava tudo muito bem, tudo maravilhoso, o príncipe encantado, me tratava bem, era minha digníssima esposa, minha guerreira, minha princesa, linda, maravilhosa, fazia chapéu no meu cabelo, secava o meu cabelo, fazia minha sobrancelha. Falei, nossa, encontrei o homem que eu precisava. E isso bem no começo, tá, gente? Aí, como tava tudo muito bem, tudo muito bom, até então não tinha nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de falta de respeito, a gente se casou. Mas foi quando se casou que realmente eu conheci o narcisista. Ficamos praticamente 1 ano e 8 meses casados, entre idas e vindas. E vou falar pra vocês. Esse 1 ano e 8 meses foram os piores anos da minha vida. Eu tentei de todas as formas salvar o meu casamento, né? Só que salvar o casamento não é você aceitar ser agredida, ser espancada, ser coagida, ser ameaçada e ser traída. Não é isso. Depois de tudo isso que passou na minha vida, eu entendi que salvar casamento não é isso, né? Um homem totalmente mulherengo, ele me batia, ele me traía, ele por muitas das vezes dava o tratamento de silêncio, brigava comigo para não levar a marmita para o trabalho que eu fazia a marmita dele. Aí eu entendi que era porque ele ia se encontrar com a amante no horário do almoço, né? Uma pessoa totalmente difícil de lidar. Claro que para quem não conhece ele realmente, não, na verdade quem não convive com ele, vai entender, nossa, é um homem maravilhoso, um homem prestativo, um homem de Deus. Mas quem convive e vive com ele, realmente vai entender que ele não é essa bondade toda. E ele consegue manipular as pessoas, ele consegue deixar as pessoas do lado dele. Então assim, ele me batia, eu passei momentos de terror na mão dele, passei provações, privações, só não passei fome, porque a minha mãe me ajudou com cesta básica, sabe? Nos meus filhos, graças a Deus, ele nunca tocou, nunca fez nada de mal para os meus filhos. Mas eu senti na pele o que é o sofrimento na mão de um narcisista. E hoje, quando eu conto o que eu passei, muitos não acreditam, mas não me importa. Eu sei da minha verdade. Eu sei o que eu passei. E como eu falei, gente, a máscara dele não dura para sempre. No começo ele é o príncipe encantado, um homem de Deus. Mas ele não é assim. Conhecer uma pessoa é totalmente diferente de conviver com ela e viver com ela. Conhecer, você tá vendo a pessoa é boa, mas convive com ela pra você ver. Então, assim, eu passei por uma situação nesse relacionamento que foi muito difícil me recuperar, tá?
A gente se separou mesmo essa última vez. Eu coloquei um ponto final. Por mais que ele pediu o divórcio, eu enfrentei ele. Porque ele queria me bater, tirar o celular da minha mão à força. Porque como ele me traía, ele achava que eu traía ele também. Sendo que eu sempre respeitei ele, né? Eu trabalhei com ele na reciclagem para vocês verem, para ajudar o bom homem, né? O homem de Deus, né? Que para a sociedade ele é o homem perfeito. Mas eu sei o que eu vivi. Eu não fui a primeira e não serei a última. Que ele bate, que ele trai, que ele judia, que ele humilha. Entendeu? Aí depois de tudo que aconteceu, eu entrei em contato com outras ex dele. Elas tentaram entrar em contato comigo, mas ficaram com medo. Eu mandei mensagem para elas, conversamos e realmente ele não fez só comigo. Ele só muda de pessoas, mas o ciclo é o mesmo, tá? Ele casou 4 vezes, sua 4ª mulher casada no papel. No papel, eu não sabia, pra mim ele era casado só uma vez, mas depois que eu conheci e me envolvi com ele, que aí que ele contou mesmo a verdade, né? E quando eu conto a minha história, muitos acham que é dor de cotovelo, que é ciúmes, mas não é não. Eu nunca imaginei que um dia eu ia gravar um vídeo falando sobre o narcisista, e hoje eu tô aqui pra falar pra você. O narcisista não vem como um lobo, vem como um cordeiro, um homem prestativo, um homem bom, um homem que quer ajudar. A vítima, que só às vezes trai ele, não trai ninguém. Um homem tão bom desse, como que fica sempre solteiro. E ele, quando tá com uma pessoa, ele descarta essa pessoa e já vai atrás de outra. Ele é assim, ele não termina. Tanto é que quando a gente tava junto, ficando, a ex dele foi na igreja, e eu nem sabia que era ex, fiquei sabendo depois. Por quê? Porque não tinha largado dela, e já tava comigo. Então assim, você não vai ser única. Ele não é fiel, tá? Ele é cruel e ele é mau. Eu tenho pena da próxima vítima dele, tenho muita pena. Na verdade, se ela tiver que passar, ela vai ter que passar também, né? Porque muitas vezes você quer alertar as pessoas pelo que você passou, as pessoas acham que você tá mentindo. Mas eu não tô aqui pra ninguém acreditar em mim. Eu tô aqui pra contar a minha experiência. Que infelizmente eu passei por uma situação bem difícil no relacionamento. Não foi fácil, tá? Tentei lutar várias vezes. Mesmo sabendo de uma traição, que tiraram foto dele com essa amante, eu perdoei. Mas, gente, pessoas que mau caráter, elas nunca vão mudar. Ele usa a religião para cometer suas maldades, porque na religião todo mundo é bom. Aí chega lá, nossa, o irmão, o pastor, né? Porque hoje nas igrejas, infelizmente, tá assim. Não procura saber da vida da pessoa, o que aconteceu. Simplesmente já aceita do jeito que tá, cheio de bagagem, cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de engano, e acha que estão fazendo o de bom samaritano, mas não tá não. Então assim, gente, hoje eu consigo contar pra vocês, mas no começo foi bem difícil. Passei tudo sozinha. A igreja virou as costas pra mim e ficou do lado dele, tá? E o mais interessante é que a mulher que tá na frente de obra, que tá apoiando ele. Porque se eu chego na sua igreja contando a minha história, toda história tem 2 lados. Então eu vou lá ouvir o outro lado da pessoa também. Mas infelizmente eu vejo só o lado dele. Mas eu creio num Deus que não dorme, que não tosqueneja. E ele vai trazer à tona toda a verdade. Eu não preciso me justificar, porque tem um que me justifica, é meu advogado. Então assim, o que eu falo pra vocês, gente, toma cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Eu passei por essa situação, tem hora que eu falo, como que eu pude me deixar levar? Mas não tinha como não, gente. Ele não vem como um lobo, ele vem como um príncipe, como um homem bom. Depois que você se casa, que você realmente vai conhecer ele. Proíbe você de ficar na internet. Se você usa roupa curta, ele vai te proibir. Você vai ver 24 horas do lado dele, tá? Porque ele não deixa você sozinho, porque ele trai, ele tem medo de ser traído. Ele arruma briga por qualquer coisa, é uma pessoa difícil de lidar. Mas eu vim aqui compartilhar com vocês. Eu vim compartilhar pra vocês o que eu passei, por quê, meus amores? Eu teve várias ex, várias ex, né? Casado 4 vezes, como eu falei no papel, fui a 4ª mulher dele no papel. O último casamento durou só 3 meses, a qual ele era casado com essa, namorava com outro, foi um escândalo. Mas enfim, eu tô falando da minha história, né? E de algumas coisas depois que a gente fica sabendo quando a bomba explode, né? Porque enquanto você tá ali, você não sabe de nada, mas quando acontece uma coisa ruim, aí você fica sabendo de coisa que você fala, meu Deus, como que eu não fiquei sabendo disso antes? Mas enfim, eu tive que passar por isso pra vir aqui hoje compartilhar com vocês essa experiência amarga a qual eu tive, tá? Que não é fácil, mas graças a Deus eu tô aqui pra dizer pra você, mulher, não aceite migalhas, não aceite ser desrespeitada, tá? Hoje eu vivo sozinha com os meus filhos, graças a Deus eu não tenho deixado faltar nada, tá? Eu perdi muitas coisas, nos próximos vídeos eu vou contar pra vocês, porque tá chegando gente nova aqui, né? Ó, como eu falei, um beijão pra você.
Eu perdi muitas coisas. O perigo de se envolver com narcisista. O perigo de se envolver com narcisista. Tá bom? É um vídeo curto, mas que possa te deixar aí em alerta e que você tá aí, gosta de mim, dos meus conteúdos, possa conhecer um pouquinho da Meire, tá? Da Rosimeire, tá bom? Mega beijo, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, meus amores.